página 8, tem uma atividade que tem, assim, como objetivo, tá esclarecendo, explicando, né, o que é congruência. E eu vou fazer esse vídeo para explicar isso. Então, diz lá que dois ângulos são congruentes quando tem a mesma medida. Então, eu vou primeiramente, então, analisar esses dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo A1B1C1. Então, o que diz lá? Se dois pares, né, de figura a seguir, identifique os que são semelhantes e depois justifique as suas respostas. Então, para esses dois triângulos ser semelhante, então, se eu tiver que os seus ângulos correspondentes são congruentes, então esses triângulos são semelhantes. Então, primeiramente, vamos então fazer essa análise. Esse ângulo A e esse ângulo A1 do outro triângulo, eles são correspondentes. Aqui a medida do A, né, ele mede beta. E aqui a medida do A1, ele mede beta 1. Então, se o ângulo beta, que é a medida do ângulo, né, do ângulo A, for igual à medida de B1, que é a medida do ângulo A1, então conclusão que eu tenho? Se essas duas medidas aqui for igual, eu tenho assim que o ângulo A é congruente ao ângulo A1. Porque a medida da angulação, digamos aqui que eu usei um recurso, uma precisão para medir esse ângulo. Eu medi. Aí eu medi o outro ângulo, com o mesmo recurso, com a mesma precisão, e as duas medidas forem iguaizinhas, então esse ângulo A e esse ângulo A1, ele é congruente. Aí eu venho aqui, pego um determinado recurso, meço esse ângulo B. Ele mediu gama. Aí, usando o mesmo recurso, venho aqui e meço, deu gama 1. Eu tenho que o ângulo gama e o ângulo gama 1, eles são iguaizinhos, deu a mesma medida. Que conclusão que eu tenho? Que B, o ângulo B, é congruente ao ângulo B1. Mesma coisa aqui, meço, isso aqui deu alfa. Meço, deu alfa 1. Tenho as duas medidas iguais. Alfa e alfa 1 eu medi e deu igualzinho. Conclusão, o ângulo C é congruente ao ângulo C1. Tem que colocar aqui o chapéuzinho porque eu estou falando de ângulo. Então, feito isso, o que eu percebi? Que os ângulos, né, eles têm os seus ângulos correspondentes, são congruentes. Qual que é a conclusão que eu vou ter disso aqui? A minha conclusão, que o triângulo ABC, ó, ABC, quando eu coloco um polígono de 3 vértices, como ele só tem 3, ele é um triângulo, é semelhante, esse aqui é o símbolo do semelhante, A, B, A', B', C'. Qual que é a justificativa? A justificativa, pois eles têm seus ângulos correspondentes congruentes. Antes de eu passar isso para frente, eu quero, do ponto de vista assim, filosófico, esclarecer, né, qual que é a diferença de congruência e de igualdade. Vamos então, para isso, voltar um pouquinho nos números. Então, digamos aqui que eu tenho um conjunto que eu vou chamar de conjunto A, e aqui eu tenho eu tenho 3 elementos. Então, esse conjunto, ele contém 3 elementos. Aqui eu tenho um outro conjunto, um conjunto B, eu tenho 3 elementos. Os elementos são diferentes. Mas quando eu vou comparar o conjunto A com o conjunto B, quando a gente fala em comparação do ponto de vista aritmético, eu não me preocupo muito com a qualidade dos elementos, mas eu me preocupo com a quantidade dos elementos. Então, eu digo que o conjunto A, né, o conjunto A é igual ao conjunto B. Por que é igual? Porque eles têm a mesma quantidade de elementos, porque o 3 é igual a 3.
o 3, aqui tem 3 e aqui tem 3. Então, quando a gente se fala em comparação de números, esse aqui é um número 3, ele é igual ao número 3. Não importa se o número 3 aqui está numa grafia pequena e aqui numa grafia grande. Eu não olho para a figura, para como ele, né, é grafado. Eu olho para a quantidade. Agora, no caso do ângulo, eu tenho que olhar do ponto de vista figurativo. Então, esse ângulo aqui, ele tem um desenho, ele tem uma figura, né? E a medida dele, se a medida dele for igual, né, eu digo que por causa da medida ser igual, então os ângulos são congruentes. Porque aí eu já estou considerando, né, que é impossível assim ele ser igualzinho. Porque mesmo se eu traçar as linhas, uma pode ficar, né, num contorno, a outra no outro, e isso vai dar uma diferença de precisão. Mas dentro daquele recurso que eu usei, a medida ela deu igual, então os ângulos são congruentes, né, ressalvando, né, alguma diferença que tenha, né, na forma como isso foi traçado, como isso aí foi, as linhas, como ela foi feita. Isso no caso é ignorado. O que me importa é se a medida do ângulo, a angulação eu medi e ela deu igual, então esses dois ângulos são congruentes. Então eu não uso igual, né, porque o igual eu teria que, né, tá levando em conta também o aspecto aí, né, do traçado, o aspecto figurativo, tá? Espero que isso aí ajuda vocês a entender, né, essa diferença que tem, que eu estou considerando aí entre a congruência e a igualdade. Aqui nesse exercício 2, né, era para fazer assim, era para a gente analisar o par de figuras e verificar se eles eram semelhantes. E para isso foi dado um conceito que, quando ângulos têm medidas iguais, esses ângulos são congruentes. Então foi desenhado aqui, né? Então esse aqui foi desenhado um quadrilátero. Na hora de eu nomear, eu vou usar a ordem alfabética. Então esse quadrilátero ele chama A, B, C, D. Então A, B, C, D. Formou um quadrilátero. Então tem esse quadrilátero, o nome dele é A, B, C, D. Esse é o padrão de leitura. Então vamos pegar aqui o A e vamos ver quem está adjacente ao A. Então eu tenho esse A adjacente aqui. Eu tenho o ângulo B, que é um ângulo de 90 graus, e aqui tem uma medida 2. Tem um outro ângulo adjacente ao A, que é o ângulo D, que é um ângulo de 45 graus. Então quem que vai ser correspondente ao A no outro? Um A que esteja, né, adjacente dele, de um lado tem um ângulo de 90 graus e do outro lado um ângulo de 45 graus. Então, quem que seria o A lá no outro? Então, lá no outro A, o A seria o L, né? O A é congruente, vou começar aqui do 10. Aqui, esse ponto aqui, eu vou marcar aqui 1. Então, aqui é o L. Então, o L, ele está... Aqui vem o M. Então, se eu pegar o L, aqui é 90 graus. Aqui mede 2. Aqui é A. Mede 2, mas ele está medindo 2 indo na direção de quem? Do ângulo de 90. Então, aqui, que eu tenho que olhar, que ele tem que vir no ângulo de 80. Então, aqui mede 3. Esse ângulo aqui é de 90. Então, ó, vamos olhar aqui. A, do lado dos 90 graus, mede 2. Então, aqui, L, do lado de 90 graus, mede 2. Então, eu já tenho aqui eu já posso aqui chegar a uma conclusão, que o A é correspondente, esse símbolo aqui significa o símbolo do correspondente, o A é correspondente a L, tenho que também o B é correspondente a M,
Não importa que ele está mudado de posição, né? O B é correspondente a M, porque o A é um ângulo de 90, o L também é. O B é um ângulo de 90 e o M também é. Então, aqui LM, aqui J e aqui K. Então, esse quadrilátero, vamos continuar analisando ele. M, então, o M é congruente a B. Então, aqui é M congruente a B. Então, eu tenho que LK. Esse K, ele é congruente, ó, B vai do 90 aqui, B para o K, que é 135 graus. Então, conclusão, o C, ele é correspondente, C, quem corresponde ao C no outro triângulo é o K, né? Aí CK. E o D, quem corresponde ao D, que é um ângulo aqui de 45, só tem esse de 45, então o D corresponde ao J. Aqui, como é ângulo, põe o chapeuzinho. Então, agora que eu vi as correspondências, vamos ver as congruências do ângulo. O ângulo A é 90, o ângulo L é 90. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo L. Ângulo A congruente ao ângulo L. O ângulo B é 90. O ângulo M também é 90. Ângulo B é congruente a M. Aí vamos para o C. O C é 135 graus. O K é 135 graus. Então, o ângulo C é congruente ao ângulo K, porque os dois medem 135 graus. O ângulo D mede 45 graus. O ângulo J mede 45 graus. O ângulo D é congruente ao ângulo J. Então, esse quadrilátero aqui, né, se eu for seguir, né, seguindo a mesma coisa, ó, A, B, né, pegar aqui, ó, 90, 90, 135, 45. 90, 90, 135, 45. Então, o ângulo aqui, o quadrilátero M, L, K, J. Tem que fazer, né, a mesma ordem. A, B, C, D, M, L, K, J. M, L, K, J. Seguindo aqui, ó. Conclusão que eu tenho? Que A, B, C, D é semelhante a M, L, K, J. Qual que é a justificativa? Ele tem os ângulos congruentes e tem os lados também. Aqui os lados, se a gente for olhar, tem que olhar para os lados também. Aqui é 1, aqui é 3 e aqui mede 2,83. Então, aqui é 2 e aqui é 2. Então, aqui é congruente. A medida é a mesma medida. Então, ele tem, tem ângulos e lados correspondentes congruentes. Então, o lado AB é correspondente com LM. Então, o AB é 2 e aqui é 2, então eles são congruentes. Então, a resposta da B, as duas figuras são congruentes.